Amém, queridos. Hoje é o dia do jovem batista. Quantos jovens nós temos aqui na igreja hoje, a partir do pastor? Eita, turma bonita, né? Turma bacana, turma abençoada por Deus. E o quanto o Senhor Deus tem abençoado, não é? A nossa juventude. O quanto Deus tem nos proporcionado momentos ímpares e abençoados. E eu quero fazer a continuidade da propaganda. Deus tem abençoado a igreja no culto de upgrade na nossa juventude. Quinta-feira foi uma noite de louvor e adoração que foi uma bênção. Deus tem falado ao nosso coração, tem nos conduzido nesta adoração com a nossa juventude. Carecemos e precisamos pedir ao Senhor que abençoe a juventude. Temos o nosso café com palavras, né? Todo primeiro sábado em que a turma se reúne para ler a Bíblia, irmãos, estudar a palavra. Isso é muito importante, que nós possamos incentivar a nossa galera. E você que é um jovem de 55 ou mais como eu, está convidado. Se você quiser participar também, meu irmão, venha e ore pela nossa juventude. Mas hoje é dia do jovem batista, e o quanto nós precisamos orar pela nossa turma. A despeito de que muita gente pensa, jovem adolescente não só quer só barulho, mexe. Jovem também, e o jovem batista e o adolescente batista é uma pessoa de confiança da igreja, precisa incentivá-los, dar responsabilidade, confiar neles, porque eles são capazes de realizar, né? A unção, né, do Senhor está na vida da juventude também, e nós precisamos caminhar junto com eles, promovendo um ambiente saudável de acolhimento, de orientação, de administração, se precisar de puxão de orelha também, não é? Mas é na consonância, na intenção, que essa presença marcante do Espírito Santo seja ainda mais transbordante nessa galera tão linda. E nós estamos, queridos irmãos, nesse intento, estudando sobre eclesiologia bíblica e eclesiologia da Igreja Batista também, e tomamos como base o texto de Esther, capítulo 1, versículo 10 a 12, e nós meditamos no nosso último encontro, que na adolescência, Esther foi chamada à presença do rei, para ser uma bênção, 17 anos, e quanto aprendemos naquele dia, do adolescente batista, e alguns anos depois, entre 23 e 24 anos, Esther, agora já uma jovem, foi chamada à presença, ou melhor, ela se apresentou ao rei, porque quem fosse à presença do rei, sem o consentimento do mesmo, iria morrer, mas ela sentiu a dor do seu povo, a dificuldade do povo, pediu que o povo orasse, e ela se apresentou ao rei. Que nós possamos, queridos irmãos, incentivar a que a nossa juventude se apresente diante do Rei dos Reis, que nós possamos junto com eles, caminharmos juntos para a casa do Senhor, e fazer com que a nossa casa também seja um ambiente da manifestação e da presença do Rei, que é Jesus Cristo. Que a nossa turma da igreja possa ter esta alegria de se apresentar ao Rei, e o Rei estende o cetro, não é? De uma forma figurada, e abençoe, e faça frutificar a nossa juventude, como foi abençoada a jovem rainha Esther. E pensando nessa perspectiva, queridos irmãos, a nossa juventude, como eu falei, também ela precisa relembrar princípios importantes, assim como todos nós, princípios bíblicos, princípios éticos, moral, valores que vão agregar no seu crescimento, na sua edificação, no seu desenvolvimento. Assim como a nossa juventude, todos nós, como igreja e famílias, somos atacados todos os dias, para que nós venhamos a retroceder, como pessoas, como cristãos, como família, como cidadãos. E quando pensamos, queridos, na eclesiologia da igreja, estamos tratando das doutrinas cristãs que envolvem a caminhada da igreja. Igreja somos nós, congregados.
E precisamos todos os dias nos lembrar disso. E eu quero fazer uma breve recapitulação sobre o que falamos no nosso encontro passado, né? E meu sobrinho bonito, parece com o tio, né? Está ali atrás, sendo meu auxiliar nessa instrumentalidade do Data Show, para nos ajudar na compreensão daquilo que Deus tem falado conosco, como igreja e como igreja batista. E nós vimos o conceito de igreja no nosso último encontro, não é? E o conceito de eclesiologia, né? Que é o estudo, não é, das doutrinas da igreja, é o tratado, é a razão, não é, daquilo que norteia a caminhada da igreja. E é importante, irmãos, que nós possamos valorizar a nossa eclesiologia. Pode passar, meu filho, próximo slide, por favor. E nós vimos o significado do que é a igreja. Literalmente, igreja é chamados para fora. E eu quero ler com você, querido irmão, o texto de 1 Pedro 2,9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, como igreja, não nos chamou apenas para sairmos dos arraiais da igreja, mas nos chamou para ser igreja fora, saindo da sedução, dos valores e do pecado deste tempo, para que, como um corpo congregado, unido, santificado pelo Senhor, regenerado, possamos compartilhar as verdades da palavra, compartilhar a mensagem que transforma. Você é a igreja, querido irmão, porque Deus te tirou do império das trevas, chamou você de fora para sair do pecado e agora ser transportado para o reino do seu amor. E em santificação, e em crescimento, em treinamento, em aperfeiçoamento, compartilhar esta mensagem que transformou a sua vida. O mundo carece da igreja que não está preocupada somente com eventos. É importante eventos, as festas, a confraternização, o lazer, mas o mundo está desejoso de ver uma igreja que se preocupa com a situação atual, que não se conforma com o tempo atual e prega a mensagem que transforma. E esta mensagem é Jesus Cristo. Igreja, chamados para fora, para uma novidade de vida e para compartilhar essa nova vida com quem está perdido. Próximo slide. Nós vimos algumas nomenclaturas de igreja e explicamos, não é? Como a igreja nos nossos dias, na perspectiva eclesiológica, ela se identifica, ela é chamada, ela tem o nome de Igreja Universal. Falamos que não é a Igreja Universal do Reino de Deus, não é? Mas é a igreja na totalidade, todos os salvos por Jesus Cristo ao longo de toda a história da humanidade. Vimos também que a igreja é identificada como igreja local, é o lugar na localidade, o lugar comunitário em que os cristãos, os salvos por Jesus Cristo, se reúnem. Vimos a igreja militante, é esta que está lutando nos dias atuais para se manter firme, se manter fiel. Infelizmente, irmãos, aqui não é nenhum julgamento do pastor, mas quantas igrejas estão mercantilizando a sua essência, as suas doutrinas, a sua postura de igreja, talvez para obter algum benefício, para alcançar algum objetivo. Mas, queridos, vale a pena nos mantermos fiéis, mas é uma luta muito grande, e nós precisamos trabalhar e nos forjarmos da armadura de Deus, para que nessa militância, ou nessa guerra todos os dias, nós possamos ser vencedores em Cristo Jesus. E vimos a igreja triunfante, que é a igreja gloriosa, a igreja que vai morar no céu, independente da denominação, formada por aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Amém? Aqueles que têm certeza da salvação, aqueles que sabem que se Jesus voltar daqui a 1 milésimo de segundo, a trombeta tocar, e vai tocar a bênção. Não tenha dúvida desse negócio não, vai tocar. E a Bíblia diz que todo olho verá. Essa igreja vai subir com o Senhor. Quem morreu primeiro vai ressuscitar, e nós iremos subir com Ele.
Glória a Deus. Você vai morar no céu, querido, com o Senhor. Amém. E compartilhamos alguns outros textos. Eu quero continuar a pensar com você agora, o próximo, meu filho, obrigado, sobre a eclesiologia da Igreja Batista, não é? Porque a igreja batista, ela tem a sua eclesiologia, ela tem como instituição administrativa, como instituição jurídica, educacional, assim como outra instituição, ela tem o seu corpo de doutrinas. A igreja, além de tudo isso, é uma instituição confessional, que confessa a sua fé. E a Igreja Batista possui, né, o seu corpo de fundamentos e posturas, que são ensinados e compartilhados. Jovem que aqui está, no dia da juventude, do jovem batista, prime, valorize o corpo doutrinário da igreja que você pertence. Valorize essa oportunidade que Deus está lhe dando de ser membro de uma igreja batista, não em detrimento a qualquer outra igreja. Estava conversando com meu filho, ele foi consagrado, creio que há uns 3 meses, a diácono numa igreja, uma igreja de relevância no nosso tempo, uma igreja com um lastro de histórico muito abençoado, mas toda sexta-feira é culto de doutrina. E os diáconos têm que participar, assim como os líderes, é só doutrina daquela denominação, e eles têm que participar. E eu gostaria, e convoco aos irmãos, leiam as nossas doutrinas, né? O pastor vai passar todo esse material para a igreja, mas se aprofundem e valorizem. Somos uma igreja contextualizada, uma igreja dinâmica, mas uma igreja que não perdeu ou não vai perder a sua essência doutrinária, a sua fundamentação como igreja. Que quando perdemos isso, ruímos os nossos alicerces doutrinários, ruímos, e nós precisamos manter essa chama doutrinária no nosso coração, nosso corpo de doutrinas e posturas, nosso ordenamento, usando novamente a linguagem da nossa irmã Ana Beatriz, Gilmar e irmã Daniela, o nosso ordenamento eclesiástico. Abrindo um parênteses, você sabia que foi dia 11 ou foi dia 13? Dia 13, dia 11, não é? Foi dia do advogado? Você já orou pelos advogados aqui da nossa igreja? Se não orou, ore, queridos, pelo desafio que eles têm, muitas vezes que confrontam com valores, mas Deus há de abençoar os nossos irmãos profissionais do direito da nossa igreja. Além desses 3 irmãos mencionados, tem nosso irmão Rogério, nossa irmã Raile, nosso irmão Alexandre, e aqueles que também desejam militar ou desejam entrar nessa carreira. Então nós temos o nosso ordenamento eclesiástico, que vai também abarcar, não é, questões jurídicas, questões administrativas, não é, e de encaminhamento para a nossa vida. E aí eu coloquei ali a foto da igreja em construção, não é? E o nosso sonho, não é, da igreja pronta, do projeto da igreja pronta. Vai ficar bonito demais, né, esse trem? Que isso, hein? Que bênção. Mas para tudo isso, querido, nós precisamos nos manter firmes na nossa raiz doutrinária, naquilo que Deus tem nos ensinado. E no meu coração, a gente já chegou lá, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Pode passar, meu filho, por gentileza. E aí eu quero pensar, querido irmão, com você, ainda nessa perspectiva, né, dessas questões que envolvem a nossa doutrina como igreja batista. Em primeiro lugar, qual é o seu papel no propósito da salvação? E lembra dessa foto aí, benção? Irmão Josué, o irmão Valdeci cantando lá atrás, olha lá. Resgatei do fundo do baú, benção. Maravilha, né? E uma foto aqui mais recente do nosso upgrade. Que bênção. Todos os 2 momentos, assim como todos os outros,
da igreja tem um papel fundamental no propósito de salvação de Deus para o homem. Qual é o propósito de Deus para o homem? Que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Mas, meus queridos irmãos, a despeito do que falam, a Igreja Batista não tem nenhum poder salvífico. Nós não temos gerência alguma no processo, ou melhor, no ato de salvação, porque quem salva é Jesus Cristo. Ser membro da igreja não garante salvação. Quem garante a salvação é Jesus Cristo. Mas então, como a igreja pode ter um papel neste propósito da salvação? Quando ela se torna um ambiente saudável, favorável, para que os salvos possam se reunir, congregar, serem aperfeiçoados, serem edificados, serem ensinados, para que estes também desfrutem da plenitude dessa ambiência da salvação e se tornem instrumento nas mãos de Deus para levar este evangelho de salvação. Se você quer ser capacitado na área do direito, você tem que frequentar a faculdade de direito e os ambientes que esta profissão vai lhe proporcionar para crescimento. Se você quer ser mecânico, você precisa frequentar um curso de mecânica e estar num ambiente que essa atividade ela é executada. Por que o crente dos nossos dias, muitos deles, já não veem mais a importância de estar na igreja? E há um número muito grande de pessoas desigrejadas, e se tornou um fenômeno nos nossos dias. E aí culpa A, culpa B, culpa C, culpa D, o Z, e não vou mencionar os nomes. Mas, meu irmão, não foi o A, o B e o Z que deu a vida por você, foi Jesus, o cabeça da igreja. Se algo está incomodando, ore. Deus vai te nortear. Mas não deixe de estar congregado na igreja. E aí eu me lembro da canção, aí eu vou mudar um pouquinho para aliviar o nosso ministro de música, né? A canção lá do tempo do irmão Márcio. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Querido, algo bom Deus está por fazer quando você também congrega na igreja. Quando a igreja se propõe a ser essa ambiência favorável para que a pregação seja compartilhada. E muitas vezes, irmãos, o não salvo ou quem se afastou volta para os braços do Senhor. Não é talvez no meio da mensagem, não. É a partir que ele é recebido lá na frente com acolhimento, porque todas as ações da igreja corroboram para que haja decisão. Então, meu irmão, quando você recebe, independente da comissão de recepção, se você receber um visitante lá na frente, com carinho, convidá-lo para estar na igreja, você está participando desse propósito da salvação. Quando a igreja promove essa ambiência de comunhão, de favorecimento, de valorização das pessoas, estamos participando nesse processo ou nesse propósito da salvação. O homem precisa conhecer o plano perfeito de Deus. E a principal mensagem da igreja é o plano de salvação. É pregar a verdade que somente Jesus Cristo tem poder para resgatar o ser humano. Não há outra forma de redenção. E a igreja então cumpre o seu papel no propósito da salvação. E aí você pode pensar, mas pastor, e quando eu estou lá no meu trabalho,
Meu irmão, se reúne lá com os crentes lá, né? Procura quem é os crentes lá, tira um momento lá, você tem 1 hora de almoço, tira 10 minutos e ora pelo teu trabalho. Faça do teu ambiente de trabalho igreja, porque onde você está, 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. Mas pastor, eu estou sozinho lá na minha repartição, sou eu. Meu irmão, tu não está sozinho, o Espírito Santo está com você, bênção. E seja a luz lá, seja a igreja lá. E comece a ser instrumento de Deus, para que os seus pares de trabalho conheçam a Jesus Cristo como Salvador. A igreja batista, ela tem o seu papel no propósito da salvação. Pode passar, meu filho. Sua origem, não vou adentrar nas questões teóricas, né? E vamos fazer isso mais à frente um pouquinho sobre a origem da igreja. Mas nós cremos que a igreja batista nasceu no coração de Deus, querido. Esta igreja, a igreja que você congrega, nasceu no coração de Deus, nasceu da vontade de Deus, nasceu de um ato soberano do Senhor, da inclinação da mente, do coração do Senhor. Por isso que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a pedra é o próprio Jesus, a expressão máxima da graça de Deus, a manifestação personificada do coração de Deus, que ama a humanidade. E nós cremos, irmãos, pela palavra, que a igreja batista, e não vou entrar no detalhe das outras igrejas, porque estamos aqui preocupados com a nossa eclesiologia, né? Nasceu no coração de Deus. Você se lembra como essa igreja aqui nasceu? Nasceu no coração de Deus. Deus moveu o coração dos nossos irmãos fundadores. E tem cada foto linda, irmãos, dos queridos irmãos reunidos com as crianças, cavando buraco, alicerce. Tem uma foto da mãezinha da nossa irmã Rosana e Foleta, né, passando o almoço por cima de uma cerca para os irmãos que estavam trabalhando. Coisa linda. E a continuidade da história da igreja, esta igreja com os irmãos que foram sucedendo todo esse processo até chegarmos hoje. Tudo isso nasceu no coração de Deus. Você faz parte, querido irmão, como membro da igreja batista, membro desta igreja, do propósito do coração de Deus. Você está aqui como membro nesta igreja porque Deus te trouxe para fazer parte deste projeto, deste propósito. E a igreja batista, ela nasce no coração de Deus, mas esse nascedouro se manifesta. E como a igreja batista ela surge? Uma igreja ouvindo a voz de Deus, cumprindo o seu projeto expansionista de evangelismo missionário. O Espírito Santo aponta para um lugar e ele começa alguns trabalhos e se inicia com um ponto de pregação, crescendo, se torna missão, congregação, e no momento oportuno do Senhor torna-se uma igreja, e uma igreja autônoma. Meus irmãos, há surgimento de igrejas por divisão. Deus não está em divisão. Deus não está em conflito. Deus não está nesse tipo de formação de igreja. Processo natural para a origem e o encaminhamento de uma igreja não é a vontade do pastor, não é porque um irmão ou outro ficou com birra com o outro, mas foi o coração de Deus inspirando e mostrando. Começa-se um trabalho batista saudável, frutífero, fruto, né, resultado, melhor dizendo, da vontade de Deus. E essa igreja formada, ela se torna uma igreja sem fins lucrativos. 3 características: sem fins lucrativos, comunitário e confessional. A igreja batista, ela não tem lucro.
até pela sua própria razão de ser. Ela não visa lucro, ou melhor, o lucro são vidas alcançadas pelo Senhor, mas não visa lucro financeiro. Todo o mover da igreja é com o propósito de alcançar vidas. Ela é comunitária, porque além dela favorecer a comunhão dos crentes, ela está preocupada com a circunstância da comunidade ao seu derredor. Uma igreja batista, ela precisa estar enfronhada, precisa estar envolvida com a situação, com a realidade do bairro. Você que é membro desta igreja batista, irmão, cumprimente os vizinhos aqui ao nosso derredor. Não passe pelo vizinho com aquela cara de xureque arrependido, não. Sabe? Dê um sorriso só, como diz a canção antiga. Dê um sorriso só. Sorriso, eu estou nostálgico hoje, né? Sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai a colar, mas depressa levanta e começa a cantar. Querido, sorria para o vizinho. Que os nossos vizinhos, eles sintam-se alegres por uma igreja alegre, por uma igreja comunitária, uma igreja que se envolve com o bairro, com a igreja que se identifica, que o nosso bairro, no nosso entorno, possa se sentir feliz por ter na sua realidade a primeira igreja batista em Jardim Nova Guaratiba. Que cada igreja batista no nosso Rio de Janeiro possa ter uma influência, uma relevância abençoada na sua comunidade, porque ela é comunitária. E a igreja também é confessional, porque ela confessa o cabeça da mesma, que é Jesus. Ela confessa, ela compartilha o evangelho que transforma. Ela prima por essa confissão de fé que nós temos, e não abre mão desta fé em Jesus Cristo, até porque a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé em Jesus Cristo. A igreja batista é confessional, e ela se une com outros órgãos denominacionais. Pode passar, meu filho, deixa eu ver se está aí. Não, volta lá para a sua origem mesmo, perdão. Sua origem, isso. Ela tem a sua cooperação denominacional. Não sei se os irmãos vão conseguir ver ali. Está aqui bem no cantinho nossos símbolos de cooperação denominacional. Cooperamos com as nossas igrejas co-irmãs, cooperamos com a nossa Associação de Igrejas Batistas do Oeste Carioca, a nossa IBOC, amém? Cooperamos com a nossa Convenção Batista Carioca, a nossa CBC, e a nossa Convenção Batista Brasileira. Não estamos soltos, como igreja batista que confessa a mesma fé e ordem. Não estamos soltos, estamos nessa cooperação, irmãos. E quanto essa cooperação ela favorece, o quanto a comunhão nos ajuda. E a gente precisa da experiência do outro, da visão do outro, desse agregamento de propósitos e ideias. Bem verdade que a gente tem aí uma série de igrejas, não é? Inclusive igrejas independentes, igrejas de vários nomes. Mas a nossa igreja, Bíblia de Nova Guaratiba, Igreja Batista, ligada à Convenção Batista Brasileira. Amém? Amém. E temos o nosso envolvimento cooperacional. E aí a gente tem sido abençoado com isso, não é? Esse projeto de cestas básicas que nós estamos participando, irmãos, por conta dessa visão cooperacional. Estamos conseguindo abençoar não somente irmãos da igreja com algumas dificuldades, mas vidas estão sendo alcançadas, porque participamos desta visão cooperacional. Amém? Terceiro, próximo slide, meu filho. Agora sim, seu governo. Como a igreja batista, ela se porta na sua administração. Nós temos aí vários tipos de administração,
nas igrejas, mas como o pastor está elencando a nossa forma de administração é democrática. Todos os membros da igreja são importantes e fazem parte do mover da igreja, com direitos e deveres, participando ativamente, são convidados e ensinados para participarem da sua administração. Todos são importantes nesta caminhada, todos fazem parte deste mover. Não existe ninguém mais importante do que o outro. Temos cargos diferentes, ministérios diferentes, somos coligados, vamos entrar isso mais à frente um pouquinho, né? Mas todos são importantes. Pastor Joel é o pastor presidente da igreja, mas para que eu deseje ser, eu queira, né, eu aspire ser respeitado como pastor presidente, eu preciso respeitar todos os irmãos. Todos os irmãos são importantes. A gente precisa ter esse movimento dinâmico de importância, de valoração de todos. As nossas decisões são realizadas, via de regra, nas nossas assembleias regulares e extraordinárias, quando houver a necessidade, para que todos possam participar da administração. E essas assembleias são precedidas da nossa reunião de obreiros, em que os líderes se reúnem para montar a agenda e trabalhar questões que serão levadas na assembleia. Muito embora possa haver alguns momentos emergenciais que não dá para esperar. Um exemplo, alguns anos atrás, um membro da igreja, uma ventania, arrancou o telhado da casa dele. E eu pedi diácono Sebastião e mais uns diáconos foram lá ver a situação. E não tinha como a gente esperar a assembleia 2 semanas depois para ajudar o irmão. Vimos o material, foi feito o conserto para esse irmão e na assembleia homologamos que foi realizado. Porque as emergências não dá para esperar, mas com muito critério, com muita inspiração e orientação do Espírito Santo, para que nós não venhamos a ultrapassar aquilo que nós nos propomos como igreja, como administração da mesma. A Igreja Batista e a Igreja Batista Jardim Nova Guaratiba, ela é inscrita no registro de pessoas jurídicas pertinentes. Meus irmãos, volto a dizer, não é nenhum julgamento a outra igreja, mas uma igreja que é a igreja que funciona sem o seu registro jurídico, ela está em total incompatibilidade com o propósito da palavra para a igreja e também com a sociedade vigente. Jesus não falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Sede obediente às autoridades. Tem uma igreja, a Igreja Batista de Jardim Nova Guaratiba, é registrada, né? Ela tem o seu registro no cartório de pessoas jurídicas, para que ela possa andar com maior legitimidade como igreja. E nós precisamos primar por isso, cumprindo e observando as orientações legais vigentes. Meus amados irmãos, ela possui documentos constitutivos. O que é isso, pastor? Como toda instituição ou entidade administrativa, ela tem os seus documentos: ata de organização da igreja, ata da diretoria estatutária, atas regulares, estatuto, regimento, rol de membros da igreja, documentações importantes, parecer de órgãos fiscais, os nossos livros, documentos de contabilidade. A igreja precisa ter essa transparência, queridos, e a gente precisa zelar por isso. Por isso que toda a assembleia, a tesoureira vem e traz o relatório para a igreja apreciar, porque também já foi apreciado
pela comissão de finanças da igreja. E qualquer dúvida, os irmãos podem perguntar e devem perguntar. Não tem nada por debaixo dos panos, escondido. Isso é a Igreja Batista. Transparência, em que todos podem participar. Então a igreja precisa ter relação patrimonial, enfim, ela caminha com seus documentos constitutivos e ela cumpre essas orientações. Pode passar, meu filho, próximo, por favor. Seus documentos possuem 2 oficiais, pastor e diáconos. E o pastor colocou ali um asterístico, porque não fazendo nenhum julgamento com outras denominações, mas o pastor e o diácono batista, ele é preparado biblicamente, eclesiologicamente, ministerialmente, faz os estudos para posteriormente ser empossados, receberem a consagração. E existe toda a orientação para que o pastor e o diácono possam caminhar. A gente está aí com nossos irmãos na preparação para o corpo diaconal desde o dia 22 de fevereiro, estudando praticamente toda a semana. E olha que tem matéria para eles estudarem. E vão passar pelo concílio. Pastores e diáconos aqui, uma assembleia, e serão examinados. Assim como o pastor também passa por uma preparação, por uma caminhada ministerial, de preparação para assumir o seu ministério. Amém? Que não fazendo nenhum julgamento, detrimento a outras denominações que têm outros oficiais, mas na Igreja Batista, e como Igreja Batista Jardim Nova Guaratiba, PIB Jardim Nova Guaratiba, não posso esquecer, né? Temos esses oficiais. Funcionamos com a diretoria estatutária, eleita anualmente em acordo com o nosso estatuto, para representar a igreja. Aí eu conclamo a você que é membro desta igreja, ore pela diretoria estatutária da igreja. Pastor Joel, diácono Felipe, irmão Wagner, irmã Jaqueline, irmão Mário, irmã Fatinha e diaconisa Carla. Ore, irmãos, porque nós respondemos pela igreja nas esferas. E há também uma responsabilidade, como meu irmão Gilmar me ensinou, eu falava indireto, ele falou subsidiária. Eu falei, que nome bonito é esse, né? Aprendi no nosso bate-papo, né? Eu falava, responsabilidade indireta é subsidiária, ou seja, todos os irmãos também têm uma responsabilidade administrativa também com a igreja. Oi? Solidária, né? Melhor dizendo, já me corrigiu, solidária. Eu falava indireta, mas o termo correto jurídico é solidária, não é isso? Amém. Mas ore por nós, queridos, a responsabilidade que nós temos, que isso nunca vai acontecer, mas qualquer problema, a primeira cabeça que rola é do pastor. Aí vem o diácono Felipe atrás, Zap, Wagner, Vap, né? Então ore por nós, para que essa representatividade com o respaldo da igreja, né, seja o mais abençoada possível. E não é fácil não, irmãos. Representar a igreja de forma coerente, de forma bíblica, não é fácil. Precisamos muito da ajuda e da colaboração dos irmãos. E nós temos também uma configuração, um organograma funcional, em que todos os ministérios, departamentos e comissões são interdependentes, estão ligados, tem a sua possibilidade na sua esfera de tomar algumas ações, mas não é uma independência, é uma interdependência, porque se for independência vira bagunça, né? Estamos ligados, estamos unidos. Então há um organograma funcional, vamos trazer. Eu tentei fazer esse organograma, irmãos. Eu falei assim, vou surpreender os meus secretários, a Jaqueline e o irmão Mário. Irmão, tentei entrar, botou lá, como fazer organograma no PowerPoint. Eu falei, tô craque no PowerPoint. Aí botou lá, slide, novo. Aí tinha um trem lá que eu não consegui ler. Eu falei, misericórdia. Eu falei, então vou deixar para os meus secretários.
Tentei tirar uma onda, né? Mas deu ruim, mas nós temos o nosso organograma funcional, em que mostra ali todo o encadeamento dos departamentos, ministérios, suas responsabilidades, né? A quem ele está ligado, a quem ele está subordinado. E eu peço, irmãos, né, que nós possamos, dentro dessa coerência, caminharmos nessa organização. Exemplo, se o pastor precisar, e aí eu vou, né, puxar minha orelha, né, de alguma coisa da secretaria, peço aos secretários, né? De vez em quando eu faço isso com o pessoal da mídia, benção, precisamos fazer aquela projeção lá, aí eu falo 10 minutos antes, né? Eles têm uma paciência comigo tremenda, né? Eles me amam, né? Mas os departamentos, comissões, ministérios, se falem, se comuniquem. Tem a programação daqui a um tempo, eu preciso da coreografia. Fala com a irmã Rebeca, que é a relatora da comissão, né? Eu preciso de algum serviço, a ornamentação. Fale com a nossa irmã Rosana. Irmãos, nós somos igreja, somos ligados, temos essa organização funcional. Pastor, eu queria fazer algo na área do evangelismo. Fale com o nosso ministro de evangelismo, área da música. Irmãos, igreja, amém? Um relacionamento interdependente, sadio, né? E temos, vou fechar com esse slide, temos nosso corpo ministerial, que os pastores e os membros da igreja, preparados e vocacionados para esse ministério. E há quem diga, se ache numa presunção errada, eu sou ministro. Aí começa, né? Rapaz, é o contrário, o ministro é o primeiro a servir, amém? É o primeiro a servir. Traz uma responsabilidade ainda maior. Então, que nós sejamos uma igreja que caminha nessa eclesiologia, e que a gente não venha se furtar desse nosso corpo e ordenamento de doutrinas. Mas pastor, o que isso tem a ver com a nossa juventude no dia de hoje? Meu irmão, se Jesus não voltar, daqui a pouco a gente está indo para o céu. E essa turma que vai ficar aí para conduzir a igreja, se eles não forem ensinados, são levados por ventos de doutrinas e costumes, muitas vezes heréticos, que não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina como igreja. Por isso também essa preocupação do pastor, para que nós possamos nos contextualizarmos, sermos dinâmicos, mas não perdermos a nossa identificação doutrinária, a nossa fundamentação. No próximo domingo nós vamos continuar, queridos. Ainda tem mais um slide dentro dessa possibilidade da administração, né? E depois nós vamos entrar nas ordenanças da Igreja Batista. E sucessivamente a nossa disciplina, movimento de membros, né? E vamos bater não, a coisa do quartel, não é bater, né? Vamos orientar, mencionar, citar e ensinar a nossa eclesiologia como Igreja Batista. Amém? Vamos orar. Eu queria pedir a minha irmã Diaconisa Marlene que viesse aqui orar pela nossa igreja, para que Deus possa estar nos abençoando como igreja, que nós possamos crescer, desenvolver, né? Mas que a nossa fundamentação teológica e eclesiológica seja preservada e valorizada por todos nós, e que as gerações futuras, se Jesus não voltar, não percam a visão de que nós somos uma igreja batista, sem desvalorizar ninguém, mas nós somos uma igreja batista. Amém? Amém. Vamos orar.